Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Graça e paz a todos, amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Crê nisso? Diz amém. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz por mais uma oportunidade. Deus é bom demais. Semana passada eu completei 12 anos de casado. Domingo passado eu estava aqui dando glória ao nome do Senhor. Minha esposa é a bênção que Deus me deu, né? Ela é uma bênção. Para mim é fácil. Para ela, trabalho. Eu dou trabalho para ela. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu compartilhar algo bem rapidinho. Depois da leitura você se assenta em o nome de Jesus. Eu fui pregar em um outro estado e o pastor me chamou ao púlpito, orou por mim e ao entregar o microfone, ele baixou um pouquinho o microfone e disse: pastor, aqui nós temos um costume. Eu digo qual? Ele falou: ao ler a palavra, o senhor para e espera um pouco, porque nós temos o costume de, depois da palavra lida, a igreja aplaude ao Senhor por 1 minuto em adoração pela tua palavra. Eu disse: uau, fantástico, nós podíamos fazer isso hoje. Eu vou ler a palavra, quando eu terminar o último versículo, irmão, você vai bater palma, mas sabe, com gosto, palma com aleluia, glória a Deus, aquela mistura toda para a gente adorar o Senhor. Consegue fazer? Livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Está escrito assim, eu vou ler até o 17. Aí você pode aplaudir com força. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo. 17, para você aplaudir. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Deixa a Bíblia no banco. Não, com força, dando glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode bater palma com gosto. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Deus abençoe os irmãos. Gostei muito dessa última canção. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. Eu recebi a oportunidade. Eu estava agendado para pregar em um outro dia, trocamos a escala. E ontem um irmão conversando comigo disse: e aí, pastor, já está com a mensagem no gatilho? Eu digo: tá não, irmão, estou orando a Deus aqui. Ele disse: não, pastor, mas o senhor prega todo dia, tem mais de 1000 mensagens. Eu digo: não, eu podia pegar qualquer uma que eu já preguei e pregar, mas eu preciso saber de Deus se é essa que Ele quer que eu pregue. Aí ele disse: está certo mesmo. Eu digo: então deixa eu quieto aqui orando. E aí Deus ministrou ao meu coração esse texto, e eu gostei muito do que Deus me falou. E eu pedi graça a Deus para que Deus me dê sabedoria para conseguir passar ao teu coração o que Ele falou ao meu. E como você já começou o culto nessa
adoração e batendo palma e glória a Deus. Eu já falei aqui várias vezes, eu não tenho muito o costume de ficar pedindo para você fazer as coisas. Eu gosto de te deixar à vontade. A hora que der vontade de você bater palma, você bate palma. A hora que der vontade de dizer glória a Deus, você dê glória a Deus. Porque eu entendo, e sempre disse que a adoração ela é pessoal espontânea. Está com vontade de fazer, faça. Mas ofereça a Deus o teu melhor em nome de Jesus. Enquanto eu estiver pregando, se você quiser dar glória a Deus, aleluia, fique à vontade para servir a Deus do jeito que você veio, para prestar um culto em o nome de Jesus. O texto que eu li, no versículo 11, já começa assim: logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. A gente entende que logo depois, o autor está falando sobre alguma coisa já, e ele está contando uma história. Quando ele encerra uma história, ele diz: logo depois do quê? Porque ele sai da onde está em Cafarnaum e vai para outro lugar. É interessante, nos primeiros versículos do capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus chega em Cafarnaum, e nesse texto, a Bíblia diz que um centurião pede para uns líderes religiosos ir até Cristo. E quando eles chegam a Cristo para dizer que o servo do centurião está doente, os líderes religiosos vão até Cristo e dizem: olha, é justo que o Senhor atenda a causa desse homem. Se tem alguém nessa cidade que precisa ser abençoado, é esse homem. Ele tem nos ajudado muito. Ele sozinho construiu para a gente um local para adorar a Deus. Ele honra a Deus. É justo que o Senhor o atenda. Jesus se levanta e diz: então vou na casa dele. Enquanto Jesus se levanta para ir à casa dele, alguém diz para o centurião: olha, louvado seja Deus, ele está vindo. O centurião manda outras pessoas ir ao encontro de Jesus e diz: não, fala para ele não vir na minha casa. E quando Jesus está indo para a casa dele, algumas pessoas param Jesus no caminho e dizem: Senhor, eu tenho um recado do centurião. Qual? Ele disse para o Senhor não ir na casa dele, porque ele não se acha digno de ter o Senhor debaixo do teto dele. Ele disse que conhece e sabe quem o Senhor é. Ele deu até o próprio exemplo, porque ele é alguém de autoridade. Quando ele quer, ele fala para alguém: faz isso, e essa pessoa faz. E ele disse ao Senhor: libera só uma palavra, que de onde o Senhor estiver, o meu servo será curado. Quando Jesus ouve aquela palavra, Jesus disse: uau, nem em Israel eu encontrei alguém assim, com uma fé dessa. Pode dizer para ele, pode ir, dizer para ele que tudo vai ficar bem. E quando eles chegam à casa do centurião, o servo do centurião está completamente curado. Só que o ministério de Cristo era muito ativo. Você não vê Jesus parado. E quando ele termina o que ele tinha para fazer em Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. Jesus não parava, Jesus não ele sabia para que veio. Ele tinha um ministério muito ativo. Ninguém precisava falar para Jesus o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. Ninguém precisava falar: olha, agora é hora de levantar a mão. Ele sabia o que tinha que fazer. Ninguém precisava dizer: olha, adora aí, diz aleluia. Ele sabia o que tinha que fazer. Então, quando ele termina o que tinha para fazer em Cafarnaum, ele vai para Naim. Ativo. Eu gosto legal. Jesus até dormindo fazia a obra. Fantástico. A Bíblia diz que um dia Jesus entra no barco com os discípulos e vai passando para um outro lado do lago. Enquanto ele está navegando com os discípulos, ele adormece, está com sono e dorme. Enquanto ele dorme, uma tempestade se levanta e o barco quase vai a pique, água entrando no barco e os discípulos desesperados, e Jesus está dormindo. Os discípulos desesperados dizendo: Senhor, o Senhor não liga, nós vamos morrer, faz alguma coisa. Só que eu não consigo acreditar que Jesus estava com tanto sono assim. Irmão, eu sou fera para dormir. Deus me usa muito nessa área. E para comer churrasco. Irmão, eu sou usado demais nessa área. Só que, irmão, dormindo em um barco, e o barco mexendo por causa de uma tempestade, água entrando no barco, o barco quase afundando, e ele dormindo. Eu acredito que mesmo Jesus dormindo, ele estava mostrando para os discípulos, porque tem gente que só entende fé
para se levantar e dizer: tempestade, para. Tem gente que pensa que ter fé é só dizer: tempestade, para. Mas ter fé também é ter fé para, enquanto a tempestade se levanta, eu conseguir deitar e dormir. E entender que mesmo com a tempestade que se levantou, Deus está cuidando do meu barco, e eu posso dormir em paz, porque o barco não vai naufragar. Então, quem sabe Cristo ainda não se levantou, estendeu a mão e disse para os problemas que se levantaram contra a tua vida: para. Mas quem sabe Ele está dizendo para você: descansa, dorme. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto nós estamos dormindo, nós temos um Deus que não dorme, Ele não descansa, Ele está trabalhando enquanto você dorme. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Dormiu bem essa noite? Vai dormir bem hoje em um nome de Jesus, e o diabo não vai mais tirar seu sono, e você não vai precisar tomar mais nada para dormir, porque Deus vai cuidar até do teu sono. Senhor, se levanta e dá para a gente uma lição. Então, desde o tempo que a tempestade se levantou, eu já estava dando uma lição. Para vocês, fé é fé para levantar. Para mim, fé é fé para descansar. Ó, ok. E Jesus vai para Naim, depois de ter realizado esse milagre. O povo está ali, uau, ele não precisa nem encostar a mão. Ele dá só uma palavra de ordem e o milagre acontece. Eu não preciso vê-lo, nem me arrepiar, nem sentir, nem ver terremotos, trovões, e para entender que ele está agindo, ele só precisa liberar uma palavra. Uau! Enquanto o povo está ali dando glória, ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. E aí o texto diz: logo depois foi para uma cidade chamada Naim, versículo 11. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Eu não vou me apegar com tanto tempo em cada versículo, porque eu preciso parar um pouco no versículo 13. Então eu vou ser bem breve em cada versículo. Eu tenho o costume de pregar, você sabe, eu já falei para você que já me viu pregando, sabe que eu gosto que você fique com a Bíblia aberta. Eu acompanho sempre os versículos, que eu vou falando versículo por versículo, até falar o texto todo que eu li. Eu gosto de pregar assim. Então eu sei que o normal é eu falar um pouco do versículo 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, e no 17 eu termino. Mas como nós temos um tempo, e eu só posso pregar até 12:30, eu vou correr. Aleluia. Ele vai para Naim, e junto com ele, seus discípulos e uma grande multidão. Eu gosto dessa expressão. O texto me faz entender isso, porque, irmão, nós somos inteligentes. Onde Jesus estava, geralmente estava com ele os seus discípulos e também uma grande multidão. Você vai ver em dois textos, depois que o ministério de Jesus está em evidência, dois textos apenas, que Jesus está sem a presença dos discípulos em algum lugar. Primeiro deles, quando Jesus realiza a multiplicação de pão e peixe, ele vira para os discípulos e diz: vão, entrem no barco e partam para outra região do lago em Genezaré. E ele dá uma ordem, e os discípulos entram no barco, e ele fica sozinho. E aí então ele vai para o monte, primeiro ele despede a multidão e vai para o monte orar. Quando ele desce, os discípulos estão com o barco e uma tempestade se levantou. Neste lugar, ele estava sem os discípulos. Outro texto, João capítulo 4, quando ele chega em uma cidade, e 4, lá pelo 20 em diante, que ele vai conversar com uma mulher samaritana. Quando ele chega na cidade, ele se assenta em um poço, e ele ordena aos discípulos para que eles fossem para outra cidade comprar comida, e ele fica sozinho. Depois disso, até na crucificação, pelo menos o João estava lá. Então, se o texto diz para a gente, estava com Jesus uma grande multidão, nós que somos inteligentes, aí eu entender, os discípulos estavam.
Mas a Bíblia faz questão de dizer: estavam os discípulos e uma grande multidão. Porque independente de quantas pessoas tenham no lugar, ele sempre sabe quem é discípulo e quem é multidão. Não é porque eu estou que eu sou. Estava com Jesus um monte de gente. Então, desse monte de gente eu peneirei. E estavam aqui discípulos e multidão. E existe uma grande diferença. Você não vai ver em texto algum uma multidão em oração com Cristo. Você não acha em um texto aí que Jesus estava no monte orando e com ele em oração uma grande multidão. Mas você vai ver alguns textos dizendo que Jesus estava no monte orando e ao pé do monte aguardava uma grande multidão. Aí eu penso, se eles sabem que Jesus está lá em cima orando e eles estão aqui embaixo, por que não sobem também? Porque subir dá trabalho, e se eles subissem, Cristo colocava todo mundo para orar, e orar dá trabalho. É mais fácil eu esperar quem subiu orar, para quando ele desceu eu dizer: coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, ó, mistério. É muito mais fácil eu falar: está jejuando? Estou, coloca meu nome na oração. Coloca, mas bora também. Pastor, vai na consagração? Vou. Lembra de mim? Lembro, mas bora também. E estavam os discípulos e uma grande multidão. Senhor, o Senhor não confunde no meio da multidão quem é quem? De jeito nenhum. Eu olho e sei quem é quem. Ó. E estava com ele seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e com ela uma grande multidão. Sabe o que eu acho legal? Essa mulher está velando o filho, e a Bíblia diz que praticamente a cidade parou para ir no enterro dessa criança, desse jovem. A Bíblia deixa bem claro que ela já era viúva, ela já sabia o que era perca. E agora ela também perde o teu único filho. E quando ela vai levar o menino para enterrar, a Bíblia diz: e seguia ela uma grande multidão. Essa criança e essa mulher deveriam ser, no mínimo, muito amados naquela cidade. Sabe aquele povo gente boa? Porque eu acho que não custa nada ser gente boa. Eu conheço gente que era gente boa até virar crente. Foi virar crente, ficou chato, está amarrado, Satanás, capeta, em nome de Jesus, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, e bate em nome de Jesus, está amarrado, e não conversa com ninguém mais porque ele não é da nossa fé, está amarrado em nome de Jesus, e fica chato. Essa mulher era gente boa, daquela que devia dar bom dia para todo mundo, que quando chegava um vizinho novo, ela fazia um bolinho e perguntava se queria um pedaço. Amada na cidade. Quando a criança morre, o menino morre, o jovem, uma multidão acompanha ela. Aí, quando Jesus vai entrando na cidade com uma multidão, vai saindo da cidade a mulher, o filho no caixão e uma grande multidão. E aí estão no mesmo lugar, uma multidão dando glória porque viram um milagre acontecendo, e uma multidão chorando porque está vendo o sofrimento de uma mulher, no mesmo lugar. Quando chegaram juntos, às vezes até se confundia quem é quem. E não dava para saber no meio da multidão quem estava dando glória pelo milagre e quem estava chorando por uma perca. Mas o interessante é que a multidão estavam juntas, tanto aqueles que estavam dando glória como aqueles que sofreram uma perca, e Cristo estava no meio da multidão, e ele estava prestes a fazer um grande milagre, e até aqueles que vieram chorando iriam voltar para casa sorrindo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu não sei quem desses é você. Eu não sei se você está aqui dizendo: pastor, o meu ano passado foi uma bênção e esse ano já começou uma bênção pura e eu tenho motivo de sobra para dar glória a Deus. Ou você está aqui dizendo: pastor, se eu pudesse eu riscaria do mapa o ano passado e o começo desse também. Mas a verdade é que Cristo chegou. Independente de como esteja a sua vida, quem já viu um milagre vai ver mais um, quem ainda não viu nada vai ver um milagre, e tanto quem viu o milagre, quem não tinha visto nada, vão glorificar ao nome do Senhor, porque Ele vai se manifestar. Aí, versículo de número 13, que é o versículo que eu mais gosto no texto. E o 13 prepara a gente para o 14. Ao vê-la,
o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse: não chores. Eu não sei, quem sabe por entre a multidão ela nem viu que Jesus estava chegando. Está chorando tanto que nem percebeu quem chegava. Está sofrendo tanto que nem percebeu quem estava entrando. E por mais que ela não tenha visto, é bem verdade que o texto não afirma, mas o texto afirma uma coisa: Jesus viu. Você viu ele? Não, nunca vi, mas ele já me viu, ele me conhece, ele contempla meu sofrimento, o meu sofrimento não passa batido pelos olhos dele, ele viu. E Jesus viu. E quando Jesus vê, ele não finge que não vê. Porque tem gente que vê, mas age como se não tivesse visto. Jesus viu, e o sentimento que arde no coração dele é compaixão. E por compaixão, ele olha para ela e diz: mulher, não chora. De verdade, é uma palavra que eu não consigo falar em velório, de jeito nenhum. Porque quem está lá está sofrendo a perca de alguém. Como é que eu falo para essa pessoa: não chora? Esses dias eu estava dormindo, me ligaram e disseram: pastor Edmilson, o fulano de tal faleceu em um acidente indo para Diamantino, bateu o carro e morreu os 3 que estavam no carro. A mãe dele pediu para ligar para o senhor e perguntar: o senhor pode fazer o velório? Eu ainda estava meio dormindo, digo: posso, quando vai ser? O que vai ser? Pastor, eu preciso que o senhor venha agora. Eu digo: amém. Eu dei um jeito de me arrumar, corri para o local. Quando eu cheguei lá, o caixão estava fechado, e eu estou sem saber o que falar. Não deu tempo de preparar nada. Eu peguei minha Bíblia e fui. E eu estou lá, e a mãe do menino, o irmão do menino era meu amigo de infância, e a mãe do menino com a irmã disse: nós vamos cantar uma canção. Elas abriram a harpa e começaram a cantar uma canção. E aí ela disse: antes que o pastor fale algo, eu quero falar uma coisa. E ela começou a falar: meu filho me deu muito orgulho, meu filho era uma bênção, carinhoso. E aí quando ela começou a falar, ela interrompeu o discurso porque não se aguentou e estava chorando demais. E o irmão mais velho do menino não estava presente, estava vendo tudo de videochamada. E ela não aguentou continuar com o discurso e começou a chorar. A nora dela olha para ela e diz: não chora, vai deixar o fulano que está longe ainda mais preocupado. A filha dela entra na frente e diz: ela pode chorar sim, meu irmão está no caixão. Ela recuou, a mãe ainda chorando. Eu peguei a palavra e disse: a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. Tem tempo de sorrir, mas também tem tempo de chorar. E eu acredito que ela está nesse tempo. E ela pode chorar sim. Mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ou seja, Deus vai confortar teu coração. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para abençoar a tua vida. E comecei a falar para aquelas pessoas que lá estavam, e me chamou muito a atenção esse negócio de que não chora não, porque o fulano vai ficar preocupado. E eu gostei da atitude da filha, entrar na frente e dizer: ela pode chorar sim, o filho dela está no caixão. Essa é hora de chorar. Minha mãe não tem que mostrar que é forte para ninguém. Ela pode sim chorar a perca do filho. Sabe por quê? Tem muita gente que acha que porque eu sou crente eu não posso chorar. Como é que você está? Não, pastor, se melhorar estraga. Pela fé eu não tenho nada. A pessoa está morrendo de dor, você pergunta: como é que está, pastor? Pela fé, eita, não tenho nada. Isso não é fé, irmão, isso é mentira. Está morrendo de dor de cabeça, alguém pergunta como está, diz que pela fé eu não tenho nada. Não, eu tenho sim, minha cabeça está explodindo, mas pela fé eu acredito que Ele pode me curar. Eu tenho sim, eu tenho uma dor, um buraco, e eu estou chorando, mas eu acredito que Ele pode me consolar. Mas eu sou sincero, diante da perca eu estou chorando. Aí vem Cristo no velório, olha para a mulher e diz: não chora. Primeiro, sabe o que eu gosto?
Quando ele olha para ela, ele sente compaixão. O que vai levar Cristo a fazer um milagre é compaixão. Se colocar no lugar do outro. Por que Cristo faz o milagre? Porque Ele está sentindo a dor que ela está sentindo. E Ele não consegue passar por ali vendo alguém sentindo dor. Então Ele para ajudar quem sofre. E a palavra que Ele ministra é: não chora. Por que Jesus fala não chora? Porque Ele sabe o que vai acontecer. Pode ser que alguém do lado, quando Ele fala não chora, alguém diz: que loucura. Como assim? Está todo mundo abraçando ela e dizendo: chora mesmo, é isso aí, pode chorar, está aqui meu ombro. E até aqueles que iam e choravam junto. Aí você diz: ele está chegando, vai dar um abraço e chorar junto, para demonstrar sentimento, para demonstrar que está sofrendo a perca dela. Não, mas ele olha para ela e diz: mulher, não chora. A mulher está tão perdida na tua dor, que o texto não mostra ela nem respondendo nada. Ela não fala nada. Existem alguns textos que pai vai até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor pode, me ajuda a crer. Tem textos que pessoas vão até Ele dizendo: se eu tocar, eu vou ser curada. Mas aqui Jesus disse: não chora. E a mulher não faz nada. O texto não mostra ela parando de chorar, nem dizendo um obrigado, nem dizendo ainda bem que o Senhor está aqui. Quando Lázaro morre e é sepultado, depois de 4 dias Jesus chega, as irmãs de Lázaro vão até Cristo e dizem: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o Senhor chegou. O Senhor pode pedir a Deus, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele faz. Mas essa mulher, e a palavra é não. Por que não chora? Porque eu vou estar te dando agora a oportunidade de viver com esse menino o que quem sabe você nunca viveu ainda. Olha, é normal chorar em um velório, mas o que não deveria ser normal é o choro de arrependimento por não ter abraçado quando eu podia abraçar, por não ter dito que amo enquanto eu podia dizer, por não mostrar sentimento enquanto eu podia. Aí quando está no caixão: ah, o Senhor era tudo para mim. Tem gente que não tem oportunidade. No meu caso, meu pai morreu, eu tinha 9 anos. Minha mãe se entregou à bebida. E sabe qual foi a última palavra da minha mãe para mim? Minha mãe tentou suicídio, tomou um monte de remédio, se trancou no quarto. Eu ouvi um barulho. Quando eu olhei, tentei abrir a porta, estava trancada. Eu arrombei a porta, eu olhei pela janela, ela estava deitada com espuma na boca. Eu liguei para o corpo de bombeiro, eles saíram correndo lá em casa, arrombaram a porta, pegaram minha mãe e levaram para o pronto-socorro. Eu peguei com um amigo um carro emprestado e saí e fui seguindo o carro que a levou. E aí ela entra no pronto-socorro e eu entrei junto, parei com um carro com pisca na porta. E aí colocaram ela numa maca e começaram a fazer, não sei, uma lavagem. Isso? Para desintoxicação. E a minha mãe estava oprimida por demônios. E quando liberaram a minha mãe, eu saí correndo na frente, entrei no carro, parei na porta e disse: mãe, entra no carro, vou levar a senhora para casa. Ela veio vindo, eu disse: vai entrar. Ela veio vindo, deu a volta, foi até o lugar do motorista onde eu estava, fez sinal com a mão para eu abaixar o vidro. Quando eu abaixei o vidro, ela encostou o dedo no meu rosto e disse: seu desgraçado, eu te odeio. Você vai sofrer muito na vida e vai comer o pão que o diabo amassou. Empurrou o meu rosto, virou as costas e saiu. Foi assassinado e eu nunca mais vi minha mãe. Eu cresci numa casa sozinho. Um irmão mais velho para um canto, um irmão do meio no outro. E aí em uma casa cortaram minha água, minha luz, porque eu estava desempregado. Eu tinha que ir na praça pedir mandioca para as pessoas que vendiam espetinho, para eu ter alguma coisa para comer. Completamente revoltado com tudo e com todos. Quando meu pai morreu, com 9 anos de idade, meu tio tocou a campainha, minha mãe não estava em casa. Eu saí correndo, mais novo, curioso, para olhar o portão. Meu tio só abriu o portão e disse assim: olha, teu pai acabou de morrer, arruma aí que alguém está vindo te buscar. Aí ficou eu olhando para o meu outro irmão,
9 anos de idade, meu irmão mais velho com 14. Minha mãe se entrega à bebida, e todos os dias bebendo de manhã, de tarde, de noite. Antes de morrer me deixa essa palavra carinhosa. E quando eu conheço Cristo, Cristo ministrou ao meu coração: não chora. Não vale a pena ficar guardando o sentimento. Não era sua mãe, tua briga nunca foi com ela. Não chora, você tem oportunidade de ser diferente com o tratamento dos seus filhos. Você pode ser um marido abençoado, um pai carinhoso. Não chora, faça diferente. Todos os dias, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu falo para os meus filhos: papai ama vocês, vocês são especiais. Minha esposa deve ficar até, da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, eu digo: eita, te amo, mulher. Ela passa na minha frente e eu falo: ei, estou fazendo nada. Ela acorda, quando eu acordo primeiro, eu digo: ei, puxa, acorda. O que foi? Eu falei: te amo. Tem hora que eu estou de bobeira, eu saio correndo, preparo alguma coisinha assim. Eu sei que faz tempo, né? Eu estou falando isso aí, ela está ali dizendo: eita. Mas eu nunca precisei de data comemorativa para acordar, preparar alguma coisa para ela. Simples. Eu não sei fazer nada de cozinhar. Mas eu preparo alguma coisa, coloco ali algumas pétalas de rosa, e ela acorda e diz: que dia é hoje? Eu digo: dia nenhum, irmã. Dia do teu marido mostrar para você que te ama. E acabou. Então assim, não chora. Não adianta também só ficar chorando porque alguém fez ou alguém falou. E eu também não estou aqui para as pessoas olhar para mim e dizer: nossa, tadinho desse menino, hein? Olha, o pai morreu, a mãe foi assassinada, e falou para ele. A minha mãe se entregou à bebida porque, primeiro, o mundo dela desabou quando meu pai morreu. E aí ela tinha 3 filhos. O mais velho, tranquilo. O do meio e o mais novo, terrível. Eu não tinha colégio mais para eu estudar. Eu entrava em um, era expulso de um, entrava em outro, era expulso de outro, entrava em outro. Eu ameaçava de bater nos professores, mandava para o diretor. Eu dizia que ia bater no diretor. O povo dizia: esse menino é doido. Meu irmão do meio, então, meu Deus do céu, eu fiz um mestrado olhando o que ele fazia. Foi chegando o tempo, minha mãe disse: não aguenta esses meninos. E bebeu um dia, 2, 3, 4, 5. E quando eu conheci Cristo, já não dava mais para eu ser um bom filho. Minha mãe já tinha partido, mas eu poderia ser um bom pai. Não chora. Quando Cristo fala não chora, ele vai até o menino. Versículo de número 14 diz: e chegando, colocou a mão no caixão, e parando os que levavam, disse: jovem, eu te digo, levante-se. Quem sabe é a palavra que Deus está ministrando ao teu coração? Pastor, eu não estou num caixão. Eu sei. Mas quem sabe está aqui preso por alguma coisa, e pelo que alguém fez. Eu gostei muito da mensagem que o pastor Oséias pregou semana passada, para deixar as cargas para trás, quando Paulo disse: olha, me esquecendo das coisas que para trás ficaram. E eu acho isso muito interessante, porque tem muita gente preso no ontem, e porque está preso no ontem não consegue viver o hoje e nem projetar o amanhã. Fica a vida inteira dizendo: mas é porque o fulano fez, é porque meu pai fez, é porque minha mãe falou isso para mim, é porque Beltrano fez, é por isso que eu não consigo romper, porque alguém fez. Aí eu preciso fazer como Paulo, dizendo: olha, eu deixei as coisas que ficaram para trás. Minha mãe falou, mas o que ela falou, eu tenho a opção de viver ou não. Pastor, sua mãe disse que você ia comer o pão que o diabo amassou, o que você fez? Não comi. Não quero. Eu lá sei se o diabo é padeiro, irmão. Pastor, o senhor comeu? Não. E nem vou. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu não falei. Eu tinha recém chegado na igreja, entregado a vida a Cristo. Quando eu falo que eu fiquei em uma casa pedindo mandioca, não foi simplesmente porque, como eu sou um cara sofrido e eu não tinha opção. Não, eu tinha.
eu optei. Eu era de uma banda conhecida, eu tocava pagode aqui desde moleque. Aí eu fui pra fora, toquei um dia e eu era aquele cara. Tinha umas bandas de pagode aqui conhecidas, Sambaxé, Artimanha. Eu tocava percussão no Artimanha. Era um daqueles caras que tocava percussão, ia pra frente e dançava. E aí nessa de vai pra frente dançar, uma banda muito conhecida me viu dançando. Uma banda que era a banda de acompanhamento do programa do Ratinho. E quando eu acabei de dançar, me chamaram e disseram: você não quer ser o dançarino da banda? O dançarino principal vai sair da banda e a gente precisa de alguém para tomar o lugar dele. Aí eu digo: não, eu não sou dançarino, eu sou percussionista, eu danço para brincar. Eles disseram: mas é porque o salário é tanto. Desde pequenininho eu sempre acreditei, vou ser dançarino. Fiquei dançando na banda até um dia que eu entrei em um culto. Estava de folga, não ia ter show. Eu fui num culto e alguém olhou para mim e disse: olha, não tem para onde correr, Deus já falou com você mais de uma vez. Você vai ser pastor, pregador da palavra, vai pregar o Brasil, fora do Brasil. Não corra, Deus te chama. Eu larguei tudo e vim embora. O povo disse: você é doido? Eu digo: doido não, vou servir a Cristo. Aí eu estava andando no centro, um camarada cuidando de carro, dizendo: torce para a direita, para a esquerda. Eu passei atrás dele, ele deu um pulo e disse: homem, falo contigo mais uma vez. Eu quero te usar para pregar a minha palavra. Vai ser pastor, pregador da minha palavra. Eu digo: já entendi, estou indo para a igreja. Entreguei currículo em tudo quanto é lugar. Ninguém me contratava, eu só sabia tocar e dançar. Dizia que a vaga é para isso. Você sabe fazer o quê? Eu falei: eu danço como ninguém. Serve? Você dança lá na porta. Não, aqui não serve. E aí por isso eu fiquei um tempo. E aí, em vez de ficar revoltado com a vida, eu entendi: eu vou projetar meu futuro. Eu vou buscar a Deus. Deus sabe como agir. Deus vai trabalhar na minha vida. E ele pega o menino, ora, diz: menino, levanta. E tem hora que a gente precisa ouvir um levanta da paz de Deus. E tem hora que mesmo Deus dizendo levanta, a gente não consegue. Ezequiel capítulo de número 2, no primeiro versículo, a Bíblia diz que Deus aparece para Ezequiel e diz: põe-te em pé e eu falo contigo. Ezequiel não faz nada, porque não consegue. Aí a Bíblia diz: e então entrou em mim um espírito e me colocou de pé. Ele só diz levanta quando primeiro ele capacita para que eu possa levantar. Menino, levanta! E o menino se assenta e começa a falar. E a Bíblia diz, versículo de número 15: e o menino se assentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Irmão, essa mulher estava tão anestesiada que nem se levantar para ir dar um abraço do menino ela conseguia. Mulher, não chora! E ela está chorando. Ele diz: então peraí, ei, bicho, parado. O pessoal que está carregando o caixão diz: para quê? Menino, agora eu estou falando com você. Já falei com a tua mãe, agora eu estou falando com você. E o povo dizendo: tá doido. Jesus disse: vocês vão ver, peraí. Menino, levanta. E o morto obedece. Já falei aqui sobre isso uma vez, não vou repetir. É muito fácil a gente falar: e o morto ouviu e obedeceu. Eu disse: oh glória! Mas quando Cristo fala, tempestade para, morto obedece, ossos secos se juntam com outros ossos e se colocam de pé. O grande problema é que às vezes Cristo fala, tempestade para, vento para, o mar se acalma, morto levanta, e o crente não obedece. Aleluia. E ele pega o menino e leva para a mãe. E para eu encerrar, você vai ficando de pé em nome de Jesus. Versículo 16: e todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pastor, qual a palavra de Deus para mim? Não chora e levanta. Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferença? Pastor, mas é porque o senhor não sabe qual a minha vida. Não sei, irmão, mas Deus sabe. Para de ficar se vitimizando. Pastor, mas é porque me fizeram sofrer demais. Mas fizeram tanta coisa comigo também, irmão. Um dia eu cheguei na minha casa de um culto que eu fui pregar. Eu disse para minha esposa: não conto mais meu testemunho nas igrejas, porque eu conto aqui só parte picada, irmão. Um dia o pastor falou para mim: eu quero que o senhor conte seu testemunho. E eu contei meu testemunho na íntegra. Eu quase matei uma senhora.
Eu fui contando a minha história, a senhora começou a chorar e chorar e chorar. De repente ela estava soluçando, alguém teve que levar ela para fora e dar água para a mulher. Eu dizia, meu Deus do céu. Disse para minha esposa, não conto mais meu testemunho não, quase matei uma irmã. Que cada um aqui tem uma história. Mas independente da tua história, Cristo está dizendo, não chora, levanta. Quem sabe a oportunidade que essa mulher teve de ver quem morreu ressuscitando, você não tenha. Mas você tem a oportunidade de fazer tudo novo de agora em diante. Sai daqui, meu irmão, e abrace mais. Eu sei que nesse momento você não pode sair abraçando os amigos não, mas tua família, teu filho, abraça teu marido, diga que ama a tua esposa, pega seu filho no colo, para com esse negócio, meu irmão, de que o meu filho, pastor, mudou, foi não sei para onde, está chateado, e ele não está falando comigo, problema, ele não está falando com você, fale você com ele. Faça a diferença, levanta-te. E eu encerro com essa palavra, e Deus, todo mundo foi embora com uma palavra nos lábios, Deus visitou o teu povo. Vou orar por você. Eu vou orar por você. Quando eu for passar o microfone, você vai ter a oportunidade de novo, por pelo menos 1 minuto, fazer muito barulho de glória a Deus, aleluia, palma. Eu vou orar e vou dizer, toma posse dessa palavra na tua vida. Aí você pela fé vai fazer assim, eu tomo posse, e comemorar, porque Deus visitou o teu povo. Senhor Deus e Pai, eu oro pelos que me assistem aqui, pelos que me assistem na internet, em o nome de Jesus, que essa palavra fique gravada no nosso coração. Não chora e levanta-te. Senhor, que possamos obedecer a palavra, a ordem de Cristo, que possamos parar de simplesmente chorar por arrependimento das coisas que não fizemos e começar a fazer aquilo que podemos fazer enquanto há vida, porque enquanto há vida há esperança. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, de volta reconciliação, em o nome de Jesus. Que essas famílias sejam, meu Pai, abençoadas para a glória do teu nome. Eu repreendo todo espírito, meu Pai, de enfermidade no meio do teu povo. Que o Senhor venha nos tocar, venha nos curar, venha nos abençoar, e leve contigo essa palavra. Não chora e levanta-te. Quem toma posse dessa palavra grita, eu tomo posse. Palmas para Jesus. Palma com gosto.